Ela se chamava Helena. E quem olhasse de fora via uma mulher forte, decidida, que parecia saber exatamente o que queria da vida. Uma daquelas pessoas que transmitem segurança só com o olhar. Mas por dentro, ela carregava um peso que ninguém via, uma dor antiga que o tempo insistia em não apagar. Helena nunca falava sobre o passado. Se alguém perguntava, ela mudava de assunto, dava um sorriso contido e dizia que certas coisas era melhor deixar para lá. Só que o passado dela não estava lá. Ele morava dentro dela todos os dias. A história que a moldou começou em uma casa pequena, com um pai ausente e uma mãe que se desdobrava em mil para manter tudo de pé. A infância dela foi marcada por silêncios e por promessas que nunca se cumpriram. Quando era criança, Helena costumava esperar o pai na janela. Ele sempre ligava, dizia que viria buscá-la no fim de semana. E ela esperava com o coração cheio de expectativa. Mas quase sempre ele não vinha. E cada ausência virava uma pequena cicatriz. Cada promessa quebrada moldava o jeito como ela via o mundo. Como um lugar que sempre promete amor, mas raramente cumpre. Os anos passaram e Helena aprendeu a viver com essa ausência. Ela cresceu com o coração murado, jurando para si mesma que nunca mais deixaria ninguém machucá-la daquele jeito. Ela começou a acreditar que força significava não precisar de ninguém, que independência era sinônimo de proteção. E por um bom tempo isso funcionou. Ela estudou, trabalhou duro, construiu uma vida estável. Tudo em silêncio, sem permitir que ninguém se aproximasse demais. Ela era admirada, respeitada, mas poucas pessoas realmente a conheciam. O muro que a protegia também a isolava, até que um dia ela conheceu Miguel. Ele apareceu em um dia comum, daqueles que parecem sem importância, mas que depois a gente descobre que mudaram tudo. Miguel era o completo oposto dela. Sorridente, leve, falante. Ele enxergava beleza nas pequenas coisas e essa simplicidade intrigava Helena. Ele não tentava consertá-la, não forçava a entrada no seu mundo fechado. Ele apenas ficava ali, por perto, com uma calma que aos poucos começou a desarmá-la. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que podia respirar perto de alguém sem o medo constante de ser ferida. Aos poucos começou a baixar a guarda, a contar pequenas coisas sobre si, a sorrir de um jeito que não sorria há muito tempo. Mas o amor, mesmo quando é sincero e paciente, não consegue curar feridas que a gente finge que não tem. Helena acreditava que estava pronta para amar e ser amada, mas o passado ainda morava dentro dela, como um fantasma silencioso. Qualquer palavra um pouco mais dura de Miguel, qualquer desentendimento bobo, fazia com que ela recuasse instantaneamente. Ela não reagia ao presente, ao que estava acontecendo ali com ele. Ela reagia às dores antigas, ao medo do abandono que aprendeu na infância. E Miguel, sem entender o que estava acontecendo, começou a se afastar. Ele a amava, mas não sabia como atravessar aquele muro invisível que ela mesma havia construído. Ele sentia que estava lutando contra algo que ele não podia ver. O fim veio em silêncio. Não foi uma briga feia, não houve traição, não houve um grande drama. Foi o acúmulo de tudo o que nunca foi dito. Miguel partiu, deixando apenas uma carta curta em cima da mesa. Nela, ele dizia que a amava muito, mas que esperava que um dia ela se permitisse ser amada de verdade, sem medo. Helena leu e releu aquelas palavras até decorar cada linha. Mas dentro dela algo ainda não fazia sentido. Como alguém podia simplesmente desistir? Como ele pôde ir embora, justo quando ela achava que estava finalmente começando a se abrir? Ela tentou seguir em frente como sempre fez. Trabalhou mais, sorriu menos, fingiu para todo mundo que estava bem. Mas a verdade é que o silêncio que ficou depois da partida dele ecoava dentro dela como um lembrete constante. O amor foi embora e o vazio ficou. Helena tinha acreditado que o amor de Miguel a tinha salvado, mas na ausência dele, percebeu que ainda estava completamente perdida. E foi aí, no meio daquele vazio, que o verdadeiro processo de cura começou. Sem ninguém por perto, sem distrações, ela foi forçada a olhar para dentro. Pela primeira vez na vida, enfrentou de verdade o que sempre evitou: a dor da infância, o sentimento de abandono, a raiva guardada, o medo profundo de ser rejeitada de novo.
Ela chorou noites inteiras, tentando entender por que ainda guardava tanto rancor daquele passado. Foi um processo caótico, doloroso, mas necessário. E foi nesse caos interno que ela descobriu algo fundamental. O problema não era que os outros iam embora. O problema era que ela nunca tinha deixado o passado partir. Um dia, andando sem rumo pela rua onde cresceu, Helena viu um homem sentado em um banco de praça. Era o pai dela, mais velho, mais frágil, com os olhos que pareciam pedir perdão antes mesmo que as palavras saíssem. O tempo parou por um instante. Dentro dela, duas vozes brigavam. Uma, a voz do medo, queria fugir, correr para longe. A outra, uma voz nova, queria ficar. E pela primeira vez, ela escolheu ficar. Eles não precisaram falar muito. O pai contou, com a voz embargada, que se arrependia, que tentou ser um pai melhor, mas não soube como. Disse que a vida o engoliu e que ele simplesmente não conseguiu ser o homem que ela precisava. Helena ouviu em silêncio. Não porque ele merecesse o perdão dela, mas porque ela merecia se libertar daquele peso. Naquele momento, ela entendeu algo que nem o amor mais bonito tinha conseguido ensinar. Perdoar não é dizer que o que aconteceu não foi grave. É parar de deixar que aquilo defina quem você é. O perdão dela não foi uma cena de filme. Não foi fácil nem imediato. Foi um processo lento, cheio de lágrimas e lembranças dolorosas que voltavam. Mas a cada pedaço de rancor que ela deixava ir embora, ela sentia o coração se tornando mais leve. E com o tempo, percebeu que não precisava mais que um amor a salvasse. Porque o amor é lindo, é fundamental, mas ele não cura o que a gente se recusa a olhar. Quem cura é o perdão. Um perdão silencioso, profundo e, acima de tudo, libertador. Meses depois, Helena reencontrou Miguel. Foi por acaso, em um café, num dia de chuva. Ele sorriu, surpreso em vê-la. E ela sorriu de volta. Eles conversaram por um tempo sem cobranças, sem planos para o futuro. E enquanto ele falava, ela percebeu algo que nunca tinha sentido antes, uma paz profunda. Não havia mais raiva, nem mágoa, nem a necessidade de provar nada. O amor que ela sentia por ele ainda estava lá, mas agora era diferente. Não era um amor que implorava para ser correspondido, mas um amor tranquilo, maduro, que não dependia do outro para existir. Quando Miguel se despediu, Helena não chorou. Ela apenas sorriu e pensou que, por muito tempo, acreditou que o amor era o que salvava as pessoas. Mas, no fundo, o que realmente a salvou foi o perdão. O perdão que ela deu ao pai, ao passado e, o mais importante, a si mesma. Desde então, Helena vive de um jeito mais leve. Ela aprendeu que não é preciso apagar o passado para seguir em frente. É preciso apenas fazer as pazes com ele. Porque o que realmente nos liberta não é o amor que recebemos, mas o perdão que oferecemos. E no fim, é isso que torna a vida bonita. A nossa incrível capacidade de recomeçar, mesmo depois de tantas quedas. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. Até a próxima.